noite abençoada para cada um dos nossos amigos, amém? Amém. Vocês jantaram? Amém. Está aparecendo? Não, vamos lá de novo. Uma boa noite. Boa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Que alegria podermos estar aqui mais uma noite. Pode tirar aí a nossa toalha para que a Bíblia possa ficar em evidência. A nossa lâmpada, né, que a vela ali está acesa, representando a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos caminhos, né, para iluminar, para que nós não venhamos a tropeçar em pedras. É uma alegria muito grande podermos darmos continuidade a esta semana de evangelismo, que posso dizer está começando hoje. Amém? Amém? Ontem foi um encontro para celebrarmos nossa amizade com Jesus, e hoje nós estamos iniciando também, claro, celebrando a nossa amizade com Jesus, mas iniciando a nossa semana de evangelismo, Jesus, restaurador da vida. Amém? Aos nossos amigos convidados, quem não estava aqui ontem vai ficar sabendo, e quem estava aqui ontem vai ser reafirmado. Nós temos aqui uma Airfry. Essa Airfry vai ser sorteada para aqueles que não perderem uma noite de programa até na sexta-feira. Ok? Na sexta-feira vai ser feito o sorteio dessa Airfry daqueles que não faltarem nenhuma noite. Nós estamos fazendo aqui, nós vamos fazer uma série de mensagens, de pontos importantes extraído da palavra de Deus, de Jesus como nosso restaurador da vida, mergulhando na palavra de Deus. E os nossos amigos que participarem conosco também, sem ter necessidade de sorteio, irá ganhar uma linda Bíblia, que é essa Bíblia. Você pode escolher uma preta ou pode escolher uma branca. Ok? No final dela, nós temos aqui um guia de estudo, que é a sequência de Jesus restaurador da vida. Os temas que nós iremos estudar aqui, a começar a iniciarmos hoje, vai ser a sequência que nós vamos ter dentro da Bíblia, o assunto, e das 22 lições que temos aqui, nós vamos extrair 6, que vamos estudar aqui com vocês, e vocês ganhando a Bíblia, vocês vão poder dar sequência ao estudo Jesus, o restaurador da vida. Ok? Um detalhe, para ganhar a Bíblia, se acontecer algum inconveniente, algum imprevisto de faltar uma vez, a gente vai dar uma oportunidade de uma falta, ok? Mas se tiver 2 faltas, aí já não tem como ganhar mais, tá certo? Então a Bíblia, ela não vai ser sorteada. Todos que participarem irão ganhar esta linda Bíblia para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Nós vamos fazer mais uma oração neste momento. Vamos pedir a direção do Espírito Santo para que nós possamos explanar a palavra do Senhor nesta noite, através do tema de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pelo dia que o Senhor nos concedeu. Eu te agradeço, Senhor, porque de uma maneira maravilhosa o Senhor nos guiou, o Senhor nos conduziu. Eu particularmente, a irmã Elisa, tivemos momentos maravilhosos na casa de amigos. E nós louvamos o Senhor pela oportunidade que tivemos. Estamos aqui na tua casa e pedimos mais uma vez a direção do teu Santo Espírito. Por favor, nos conceda o mesmo para abrir a nossa mente, para abrir o nosso entendimento, para que possamos compreender a mensagem que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus, que eu diminua, que o Senhor cresça, e eu fique bem escondidinho atrás do Senhor, para que somente o Senhor possa aparecer. Amém. São bênçãos que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Amém. E louvado seja o nome do nosso Deus.
Bom, antes de entrarmos propriamente dito no tema, eu não poderia deixar de apresentar a minha querida esposa. Vem cá, por gentileza, meu amor. Eu poderia pedir você para ficar de pé, mas eu gostaria de chamá-la aqui à frente, porque vai completar, né, gente? O quebra-cabeça aqui vai completar essa bênção aqui do meu lado. Tinha gente que já estava pensando que era cabeça de bacalhau. Não conhecia de jeito nenhum, mas agora eu estou provando. É a minha esposa. Amém. Como eu disse para vocês no sábado, eu louvo a Deus por esta mulher que Deus me deu. Deus a escolheu para mim e Deus trabalhou mais no coração dela para aceitar o desafio para nós sermos missionários aqui no Rio do que propriamente dito do meu coração. E eu agradeço muito a Deus por você existir. Isso é bênção, viu? Te amo. Te amo. Muito obrigado. Essa aí está à disposição de vocês aí para oração, para amizade. Ela tem um jeitinho assim mais caladinho, é para equilibrar, sabe? Quando eu falo muito, ela fica mais calada. Mas de vez em quando ela fala, diminui um pouco aí, você já está falando demais. Tá certo? Hoje nós iremos estudar, vamos ver aqui. Ah, tá. Foi mal. Desculpa aí, viu? Não, tá no ombro. Vê aí. Vê se não é pilha. Pode passar por isso. Eu vou dar um toque aqui, tá, ô Pedro? Aí você passa para mim. Hoje nós iremos falar sobre esse tema, ó. Uma nova vida. Alguém aqui imagina, alguém aqui pode imaginar e entender o que é um assunto dentro do contexto de uma nova vida? É o que nós iremos falar nesta noite. Dentro do contexto bíblico, nós vamos explicar como podemos ter uma nova vida. Tá ok? Pode passar? Olha só. O que você faria se pudesse nascer de novo? Pela idade que você tem aí. É doloroso. Se você tivesse a oportunidade de nascer novamente, o que você faria? Há uma pergunta. E dentro do contexto do assunto, nós temos essa oportunidade de nascer novamente. Mas alguém, nós vamos ver essa pessoa dentro da Bíblia, questionou com Jesus. Falando, mas Jesus, como é que é isso? Como que pode eu, já sendo velho, eu voltar para o ventre da minha mãe e nascer novamente? Nós vamos falar um pouquinho sobre este assunto hoje. Pode passar, Pedro? Nós temos aí uma loja de peças ilustres, peças raríssimas, que foram construídas e preparadas muito bem trabalhadas. Tem pessoas que gostam muito de ornamentação. E, pode passar? Eu pergunto para você, quando uma peça cai e quebra, hoje tem restaurador, né? Tem pessoas que restauram e deixam a coisa tudo muito parecido, como se tivesse tudo perfeito. Mas uma peça, uma vez quebrada, dificilmente você consegue restituí-la da maneira como ela era, nova, formosa, cheia de detalhes. A nossa vida, nós vamos ver que nós temos oportunidade de refazê-la novamente. Pode passar? Pode passar? Aí, a Bíblia apresenta a chance de um novo nascimento. E é sobre isso que nós iremos falar nesta noite. Aí está o diálogo, uma conversa de Jesus com Nicodemos. O texto está no livro de... Pode continuar aí, pode deixar aí. Não, pode continuar, pode voltar. Isso, deixa aí. São João capítulo 3, de 1 a 7. Tá ok? Nós vamos acompanhar por ali mesmo. Ó. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus,
porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Veja bem, nós vamos dar uma pausazinha ali nesse ponto para poder explicar para vocês uma coisa. Nicodemos chegou para Jesus e fez uma pergunta para Jesus, falando que Jesus que operava milagre, e Jesus já mudou a conversa com Nicodemos, e ao chegar para Nicodemos, já chegou falando assim: Nicodemos, deixa eu te falar uma coisa aqui, se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino do céu não, viu? Aí, vamos ver o que Nicodemos respondeu. Pode passar, Pedrão. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. Jesus, ele enfatizou, ele falou uma vez, na segunda vez ele replicou e acrescentou: olha, você falou aí, como pode um homem sendo velho voltar ao ventre da sua mãe? Eu vou te falar, você tem que nascer de novo, nascer da água e nascer do Espírito. O nascer da água é o batismo. E hoje nós vamos falar para vocês, dentro do contexto desse nascer de novo, nós vamos falar para vocês, dentro do contexto do batismo, a importância do mesmo, para que eu possa nascer de novo e você também possa viver de novo. Nicodemos ainda não tinha nascido da água, mesmo sendo velho. E Jesus agora chegou para ele e explicou para ele e disse: você não só tem que nascer da água, mas você também tem que nascer do Espírito. Esse nascer do Espírito é todos os dias nós temos que pedir um novo batismo do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo em mim, é o Espírito Santo em você, é Ele que opera em nós o querer e o efetuar. Volto a repetir o que eu disse ontem: foi Ele que trouxe vocês aqui. Alguém pode ter convidado, como a irmã Elisa convidou o casal, né? Nós convidamos também os nossos amigos aqui do albergue, mas quem tocou no coração deles foi o Espírito Santo. Ontem nós tivemos 7 pessoas de lá. O Espírito Santo trabalhou, 7 pessoas decidiram vir. Hoje vieram 3. Os demais decidiram não vir. Livre arbítrio. O convite estava aberto. Os 2 carros estavam lá, que nós fizemos o compromisso de ter 2 carros para buscá-los. Só que os demais não quiseram. Liberdade de escolha. Foi isso que Jesus disse para Nicodemos, e é isso que Jesus quer ensinar para mim e para vocês nesta noite, da importância de nós nascermos novamente, nascermos da água e nascermos do Espírito. Tá ok? Pode continuar? Vejam só, este novo nascimento que nós estamos falando, nós já estamos explicando, é o batismo. Pode passar, Pedro? Vejam só o que Jesus ordenou em Mateus capítulo 28, verso 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho mandado. Ei, tem uma observação que eu quero fazer para vocês aqui, aproveitando a oportunidade desse texto. Há algumas pessoas que entendem que o Espírito Santo não é Deus, que o Espírito Santo não é uma pessoa. Esse texto, ele me deixa claro, quando Jesus diz, batizando em nome de quem?
de alguma pessoa, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Então, esse texto também já serve para deixar uma explicação para mim, alguém que talvez tenha alguma dúvida com respeito à pessoa do Espírito Santo, ou até mesmo alguém que tenha alguma dúvida de Jesus é Deus, porque tem pessoas que não acreditam que Jesus é Deus, e ali nós estamos entendendo de que Jesus também é Deus. O Pai é Deus, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, e é pessoa. E o texto vem nos dando uma ordem, que foi uma ordem de Jesus para mim. Ele falou para mim agora: olha, Jarbas, você me aceitou, você se batizou, você agora vai fazer discípulos. Foi o que Jesus fez comigo, com a minha esposa. Quando Jesus nos chamou lá em Belo Horizonte e falou assim: eu quero que você vá fazer discípulos lá no Rio de Janeiro. Ao eu olhar para vocês aqui nesta noite, eu sinto no coração algo muito especial. Jesus me chamou para fazer discípulos e o Senhor está aqui me usando para poder trabalhar no coração de vocês, e com a graça de Deus, com a liberdade de escolha de vocês aceitando, vocês agora entregam o coração a Jesus, e agora vocês têm que nascer novamente. E isso é fruto para a honra e glória de Deus e do trabalho que o Senhor confiou a nós, de fazer discípulos. Quando vocês nascerem novamente, vocês vão convidar outros, os outros vão convidar outros, e aí assim vai espalhando essa mensagem de salvação para toda a humanidade. Vamos continuar. Batismo, uma pergunta: batismo é realmente importante? Fará alguma diferença se eu for batizado ou não for batizado? É uma pergunta que eu faço para vocês e a Bíblia vai nos responder. Pode passar? Marcos 16, verso 16 diz o seguinte: quem crer e for batizado será o quê? Salvo. Não ouvi. Vai ser o quê? Salvo. Muito bem. O texto nos deixa bem claro que quem crer e for batizado, este será salvo. Simples assim. Eu entendo, eu aceito a Jesus, eu creio, então eu vou ser batizado, para que eu seja salvo. E o resto do texto nos diz: mas quem não crê será condenado. Obviamente, quem não crê não vai querer ser batizado, estará condenado. Certo? Pode continuar? Em João capítulo 3, verso 5, reafirmando, Jesus respondeu: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Mais uma reafirmação. Eu falo com muito carinho para vocês, mas eu não posso deixar de falar a verdade. Se nós não batizarmos, nós não vamos entrar no reino dos céus. Simples assim. Hoje o Senhor trouxe vocês aqui, trouxeram vocês aqui, para poder informá-los, para poder adverti-los, porque talvez até então você não sabia desse detalhe. E agora vocês estão sabendo que o batismo é um ponto crucial para que eu possa entrar nas nações celestiais quando Jesus voltar pela segunda vez, que é o que eu estou esperando e vocês também estão esperando. Ok? Pode continuar? O ladrão na cruz. Os dois ladrões na cruz, né? Ainda hoje a gente estava falando isso na casa de uns amigos, e eu estava comentando até sobre o ponto de equilíbrio. Como Jesus, ele sempre é o centro, ele sempre é o ponto de equilíbrio. Se vocês observarem a cruz de Cristo, na cruz teve dois ladrões, um à direita e o outro à esquerda. Um aceitou e o outro não aceitou. Certo? Concorda comigo? Um aceitou e o outro não aceitou. Equilíbrio. Todos dois eram pecadores. Mas teve um que, por sua vez, ele discutindo com o seu colega: ô meu amigo, não fica discutindo não, nós merecemos estar aqui. Mas este aí, se referindo a Jesus, ele nada fez. E aí, este jovem chegou para Jesus e olhou para Jesus. Imagino eu entro dentro da história para poder entender melhor o que a Bíblia está dizendo.
E às vezes eu fico me imaginando em uma daquelas cruzes, eu olhando para o centro de Jesus ali, e aquele ladrão disse: Senhor, deixa eu te falar aqui hoje, olha, quando o Senhor estiver lá no seu reino, lembra-te de mim. Jesus disse: olha, eu vou te falar uma coisa hoje. Nesse momento eu estou falando para você uma coisa. Você vai estar comigo no paraíso. Amém? Louvado seja Deus. O Senhor quer também transmitir essa mesma palavra para você. E o caso do ladrão pode passar, por gentileza? E o caso do ladrão na cruz pode passar de novo? O caso do ladrão na cruz tem algo muito importante, que o ladrão não teve oportunidade de se batizar. E aí? Ele vai entrar ou não vai entrar no reino dos céus? Ele vai entrar. Por quê? Porque ele não teve oportunidade de se batizar. Eu vivi uma experiência, posso dizer, dentro do ministério de missionário. Eu fui visitar uma pessoa que estava em fase terminal com AIDS. E nós fizemos um apelo para essa pessoa, para que ele aceitasse a Jesus, entregasse o coração a Jesus. E naquele dia, aquele jovem rapaz, ele aceitou a Jesus. Só que ele não teve a oportunidade de descer da cama ali, sair do hospital, ir para uma igreja no Rio, para poder se batizar. Ele veio ao óbito. Uns 2 dias depois ele veio ao óbito. Por ele ter aceito a Jesus, mesmo sem ter se batizado, a salvação dele está garantida. Porque ele aceitou a Jesus. Não se batizou porque não teve oportunidade. Porque se for de coração aquela transformação, aquela aceitação, e Jesus tivesse curado ele, ele teria que procurar uma igreja, teria que procurar um pastor, para que também pudesse passar pelas águas batismais. Ok? Nós iremos falar agora sobre alguns pontos importantes de batismo, ou seja, de forma de batismo. Nós vamos falar das 3 principais formas de batismos que nós temos dentro do mundo cristão. Nós temos o batismo por aspersão, nós temos o batismo por efusão e nós temos o batismo por imersão. E nós vamos explicar para vocês esses 3 pontos. Pode passar? Vejam só, aspersão, lá em cima, quando pega um pouco de água e joga a água na cabeça do indivíduo, da pessoa, ok? Nós temos o outro lá que é efusão, crianças principalmente sendo batizadas, né? Nós temos, com todo respeito, a Igreja Católica, ela adere o batismo de criança, onde que leva a criancinha e joga um pouquinho de água na cabeça dela e diz que no caso foi batizado. Nós vamos explicar essas situações. E nós temos, por último ali, o batismo por imersão. Imersão tem que ter muita água. Você tem que ir num tanque batismal. Na época de Jesus tinha muitos tanques batismais, rios, né? E ali a pessoa entra dentro do tanque e ela tem que ser mergulhada nas águas. E aquele símbolo, aquele ato da pessoa se mergulhar, ser mergulhado nas águas, está sepultando a sua velha vida. E quando o pastor levanta a pessoa do batismo das águas, simbolicamente ela está ressuscitando para uma nova vida, ou seja, um novo nascimento. Nós vamos explicar melhor isso aí agora por meio de passagens. Olha só, Efésios capítulo 4, verso 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Como eu passei para vocês, batismo por efusão, aspersão e imersão. São 3 formas. E eu falei só 3, tem mais formas de batismo. Mas esses são os 3 principais dentro do mundo cristão. Dentro do contexto do mundo cristão, o apóstolo Paulo está falando que só existe uma forma de batismo. E essa forma de batismo, pode passar? É o que nós vamos falar ali, ó. Batismo, no original grego, que é baptizo, significa imersão, significa mergulhar. A palavra batismo, no grego, baptizo, significa mergulhar. A própria palavra diz mergulho. Então não tem como jogar um pouco de água na cabeça da pessoa, de uma criança.
Ok? Então, quando Paulo fala uma só forma de batismo, dentro dos três, efusão, imersão e qual outro? Aspersão, só existe uma forma. Essa forma é a imersão, o mergulho nas águas. Ok? Pode passar? Veja só o que está em Mateus capítulo 3, verso 13, depois o 16 e o 17. Olha só o exemplo que Jesus nos deixou. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Batizado, Jesus saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém? Amém. Um detalhezinho que eu gostaria de falar para vocês mais uma vez, está ali, ó, as três pessoas novamente da Santíssima Trindade. Está falando ali, ó, saiu logo da água, abriu-se o céu, viu o Espírito Santo de Deus descendo como pomba, o Espírito Santo como Deus, representando Deus, vindo sobre ele. Eis uma voz do céu, que era a voz do Pai que estava no céu, que dizia: este é meu Filho amado, se referindo a Jesus, em quem eu tenho prazer. Está aqui inserido as três pessoas da divindade nesse texto, de igual modo, passando para vocês esta informação. Eu pergunto para vocês: Jesus teve pecado? Não. Não? Não. Por que Jesus batizou aí? Pode dar dizer, Jesus batizou para nos dar um exemplo. Nós somos pecadores, nós precisamos de batismo, nós precisamos nascer de novo. E Jesus, mesmo sem pecado, ele foi ao Jordão para ser batizado por João, mesmo sem pecado, para nos dar o exemplo. Ok? Pode passar? Vamos ver aqui um outro ponto importante. Uma informação importante. A Bíblia não aprova o batismo de bebês, porque eles não sabem o que significa pecado, perdão, nem arrependimento. Jesus, para vocês terem uma ideia, foi batizado com 30 anos de idade. Quando bebê, ele foi levado ao templo por Maria e José e foi apresentado ao Senhor. A Igreja Adventista do Sétimo Dia não realiza batismo de crianças, mas a Igreja Adventista do Sétimo Dia faz apresentação de crianças. A mãe vem, o casal vem com o filho: olha, eu quero dedicar o meu filho ao Senhor, eu quero apresentar o meu filho ao Senhor. Aí a igreja sim pega o pastor, um líder da igreja, para poder ministrar ali uma cerimônia de dedicação, de apresentar a criança ao Senhor. Mas batismo de criança a igreja não faz, e a Bíblia não dá nenhum respaldo para batismo de crianças. Tá ok? Isso é para ficar também de uma forma bem clara para cada um de nós. O que simboliza o batismo? Vamos ver o simbolismo do batismo em Romanos capítulo 6, verso 3 e 4. Olha só: ou porventura ignoreis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Olha só, vou esmiuçar esse texto para vocês. O que Paulo quis dizer ali? Da mesma forma como Jesus foi morto e ressuscitou, o batismo ele tem um simbolismo maravilhoso. Quando eu entro num tanque batismal e o pastor faz a cerimônia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ele inclina, ele mergulha a pessoa nas águas. Quando ele mergulha a pessoa nas águas, ele está simbolicamente sepultando a velha vida daquela pessoa. E quando o pastor levanta a pessoa das águas, simbolicamente ela está sendo ressuscitada para uma nova vida.
É por isso que o texto diz ali, para que andemos agora em novidade de vida. Amém? Amém. Então o batismo é morte para o pecado, ressurreição para uma nova vida. Pode passar? Primeiro ponto, a morte. O batismo simboliza a morte de Cristo, isto é, a morte para o pecado. Pode passar? Segundo, sepultamento. Eu gosto dessa foto aí, gente. Parece que foi muito bem tirada a foto aí. Sepultamento. Sepultamento de pecados. Após ter morrido, necessário se faz ser sepultado. Esse sepultamento simbolizado pela imersão na água. Ou seja, a pessoa, quando ela entra em pé, pecadora, miserável, podemos assim dizer. Quando ela é mergulhada, ela é sepultada. Cemitérios aí que nós temos, sepulta a pessoa, né? Horizontalmente, podemos assim dizer. E quando se levanta, ressuscita para uma nova vida. 2 Coríntios vai nos falar algumas coisas sobre a ressurreição. O batismo simboliza a ressurreição para uma nova vida, tornando-nos filhos de Deus. Olha o que Coríntios fala. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Olha só a cena ali do rapaz, como quem diz: vitória! O Senhor me libertou, Ele me deu uma nova vida. Em Cristo Jesus os meus pecados são perdoados. Amém? Amém. E agora o apóstolo Paulo vem em Romanos capítulo 8, verso 1 e diz: agora nenhuma condenação há para aqueles que estão aonde? Em Cristo Jesus. Esse é um dos textos mais lindos que eu tenho na Bíblia para mim. Agora, no presente, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Louvado seja. Lucas capítulo 15, verso 10. A festa no céu. Olha só, gente. Olha que coisa maravilhosa. A festa no céu, quando um pecador se arrepende. Você já imaginou? Eu já tentei imaginar essa festa no céu. O que acontece no céu quando uma alma, quando uma pessoa, ela diz para Jesus: eu aceito Jesus, eu quero nascer de novo, eu quero viver a experiência de nascer de novo. Sabe, o objetivo de Jesus e o Espírito Santo no decorrer desta semana é levar a vocês o conhecimento da palavra de Deus e, consequentemente, o Espírito Santo trabalhar no teu coração para que você tome a decisão de também entregar a sua vida a Jesus e você passar pelas águas batismais. Em nome de Jesus, nós cremos que sexta-feira nós vamos ter uma festa aqui. Nós vamos ter uma festa aqui. Em nome de Jesus. Amém? Vocês vão presenciar a morte de uma pessoa e simultaneamente a ressurreição dessa pessoa para uma nova vida. E Jesus quer fazer isso com cada um daqueles que ainda não viveu esta experiência. E você entenda que quando você entrar no tanque, quando você entrar nas águas, se você for batizado, o texto ali nos fala que haverá uma festa no céu, exatamente no momento em que você for batizado ou batizada, em nome de Jesus. Amém? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E encerrando, e agora? O que fazer? Uma pergunta que eu faço para vocês: e agora, o que fazer? Quem crer e for batizado será salvo. Vocês receberam o cartãozinho? Todos vocês receberam o cartãozinho. Esses que ainda não se batizaram, que estão sendo convidados para estar aqui conosco. Eu gostaria de lançar um desafio para você nesta noite, neste momento. Nesta noite o Espírito Santo explicou para vocês, explicou para nós, a importância de se passar pelas águas batismais. Nesta noite o Espírito Santo explicou para mim e para vocês
a importância de nós nascermos de novo. E se nós não nascermos de novo, se nós não batizarmos, se nós não nascermos da água e do Espírito, o Senhor deixou bem claro para mim e para você: filho, se você não se batizar, você não vai poder entrar no reino dos céus. Eu acredito que todos que estão aqui querem entrar no reino dos céus. Amém. E eu lanço o desafio para vocês neste momento. Eu gostaria que você pegasse o seu cartãozinho. Se você tem um desejo, sentir um desejo de se batizar, não precisa ser essa semana não, mas que você entendeu a mensagem e você entende que você precisa passar pelas águas, que você precisa entregar a sua vida a Jesus, eu gostaria que você dobrasse bem dobradinho o seu cartãozinho e ficasse de pé neste momento. Nós iremos ouvir uma música, e no momento em que vocês estiverem ouvindo esta música, vocês vão poder pegar o seu cartãozinho, vão poder dobrar bem dobradinho, como que dizendo: Senhor Jesus, hoje eu entendi de que é preciso nascer de novo. O Senhor me disse, o Senhor me explicou que eu preciso nascer novamente. Eu preciso nascer da água e do Espírito. Me ajuda, por favor, a tomar a decisão. Eu sei que não vai ser fácil, mas o Senhor prometeu estar comigo todos os dias, até a consumação dos céus. Amém? Enquanto nós ouvimos essa música, eu vou estar orando por você. Enquanto você estiver ouvindo essa música, você dobra bem dobradinho o seu cartãozinho, porque logo em seguida, meu amigo Jonatas, ele vai recolher esses cartõezinhos. Eu tenho pego os cartõezinhos de ontem. Eu ajoelhei-me aqui hoje de manhã bem cedo, peguei cartão por cartão, nome por nome, e fui apresentando ao Senhor. Senhor, fulano, Senhor, Beltrano, Senhor, essa pessoa, vá ao encontro dela. Senhor, essa pessoa, trabalhe no coração dela. Pessoas por quem eu orei aqui hoje de manhã estão aqui hoje novamente, e eu vou continuar orando por vocês. No momento em que vocês ouvirem esta música, o Espírito Santo vai estar trabalhando no seu coração. E eu peço a vocês, por favor, não resista à voz do Espírito Santo. Aceite o desafio e fale: Jesus, me ajude. Eu quero descer das águas batismais. Amém. Espírito,
Oremos. Senhor nosso Deus, os teus filhinhos dobraram os cartões. Alguns, quem sabe, não dobraram, eu não sei, eu não vi. Mas o Senhor está sondando cada coração. Amém, neste Jesus. momento. O Senhor é especialista em sondar corações. Glória a Deus. O Senhor é especialista em ir no fundo da alma, Amém, Jesus. esquadrinhar, Verdade, vasculhar verdade. e ver os nossos temores, nossos anseios. Ó Senhor, vá ao encontro de cada filhinho, de cada filhinha do Senhor aqui neste momento. Amém, Jesus. Aqueles que estão com um anseio, com um fogo no coração, com um desejo de dar um passo, mas tem alguma coisa que está o impedindo, alguma coisa que está segurando. Senhor, repreenda. Por favor, Senhor, quebre as correntes. Que em nome de Jesus que vejamos a glória do Senhor manifestando na vida dos teus filhos, dos meus irmãos. Glória a Deus. Que eles tomem a firme decisão de estar do teu lado para nunca abandoná-lo, nunca deixá-lo, e assim partir para uma vida de vitórias. Amém. Porque em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Amém. Tudo posso naquele que me fortalece. Tome cada um dos teus filhos aqui presente em tuas mãos. Trabalhe nos nossos corações. E como sempre te peço, que haja salvação nesta casa, Amém. nesta noite. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Deus seja louvado. Podem assentar. Nós vamos fazer o nosso sorteio. Jéssica, a nossa furizinha que vai correndo lá pegar os brindes. Vamos lá, tira aí para nós, ô meu amigo. Vem olhar. Vamos lá, vamos lá. Não esquecendo que na sexta-feira é o sorteio da Efraim, para aquele que não perder nenhuma noite, hein? Gente, mas essa menina aqui tá com sorte. Rosângela! Ganhou ontem, uma salva de palmas. Menina, tu é abençoada mesmo, hein? Louvado seja Deus. Vamos lá, mais uma. Mais um. Ó, uma garrafa ali para beber. Para beber água, hein? Ele não quis falar o nome dele completo, não. Ainda bem que eu sei quem é ele. Del? Por gentileza, Del. Aqui, Del. Parabéns, meu amigo. Deus te abençoe poderosamente, meu amigo. Amém. Mais um, o último da noite. Todas as vezes nós vamos sortear 3 brindes. Daqui tá bem dobrado. Rapaz, esse Quem aqui dobrou sabe, quem dobrou sabe quem fez. quem dobrou desse Já jeito. pode até acompanhar, já sabe quem foi. Rapaz, que maravilha, hein? Já vou agendar para ir lá amanhã, hein? Já vou agendar para ir lá amanhã na sua casa. Em nome de Jesus. Amém! Amém. Irmã Sônia! Louvado seja Deus! Posso voltar lá amanhã? Que Jesus te abençoe, viu? Louvado seja Deus. Queridos, uma boa noite. Até amanhã, 7h30. Novamente, temos um lanchinho ali que vai ser servido, tá ok? E assim, nós estaremos aqui amanhã novamente para mais um tema empolgante desta semana de evangelismo. Em nome de Jesus. Amém.